Mais um gol do Fred, mas agora nós vamos abrir falando da vitória. Que jogo, que atuação do Corinthians ontem. E Pascoal, 37 anos depois da reestreia de Roberto Dinamite com a camisa do Vasco no Maracanã, 5-2 pro Vasco. O goleiro do Corinthians era o Jairo, o Dinamite fez os 5 gols. Arrebentou. Tinha 110, 120 mil pessoas no Maracanã. Corinthians devolveu essa goleada ontem com uma atuação espetacular, hein, Pascoal? E no dia do aniversário do presidente do Vasco. Eurico Miranda, que ontem fez 73 anos. Mandar parabéns. Não, mas mandar parabéns pro Eurico aí. Parabéns pro Eurico, parabéns pelo aniversário do Eurico. O presente é que não foi bom, né, mano? O presente não foi bom. O time do Corinthians, a gente tinha dito ontem aqui, tem um jeito de jogar, tem uma cara de jogar. E ainda o técnico do Corinthians tem alguns requintes que chamam a atenção, né? Ontem Marquinhos Gabriel fez uma excelente partida, do jeito que você... Eu falei. Por dentro, ele resolve. Que eu falei? Pela beirada do campo, ele não consegue jogar. Pascoal, Marquinhos Gabriel, se ele tiver um time arrumado, como ele jogou no Santos, do Dorival, um time arrumadinho, ele joga bola. Agora, ele ter que arrumar o time, ele não tem essa capacidade. E outra coisa, correr atrás de lateral não é dele. Exatamente. E o Corinthians, hoje, é um time arrumado. O que a gente estava falando. É um time que tem um conceito, que tem uma filosofia, que pra mim, juntamente com o Grêmio, nesse momento, o campeonato vai até o final do ano. É o favorito ao título. Pra mim, são os dois times. E volto a dizer, domingo é contra quem? Corinthians. São Paulo? São Paulo, Morumbi. São Paulo. Não, é na Arena Corinthians. Estarei em São Paulo. E eu provavelmente colocarei de novo o meu terno, porque eu falei que eu ia colocar. Não, porque nós amarraremos você no poste. Não, senhor. No viaduto do chá. Na final do campeonato. Não, senhor. Eu falei que na final do Campeonato Paulista eu ia colocar, coloquei, fui lá, vi o jogo, por isso foi campeão. O terno de linho? Coloquei meu terno Mas de você linho. colocou duas vezes terno de linho. Você colocou pra ir ver o jogo do Santos. Esse não deu certo. Colocou pra ver o jogo do Fluminense. Jogo de terno? Não, do Fluminense eu nunca prometi. O do Corinthians eu prometi, fui e o Corinthians foi campeão. E domingo estarei na Arena Corintiana, em Itaquera. E vou. Então vai mascarado. Vai levar lá, mano? Vai com a máscara do ET. Eu faço questão de pagar o ingresso pra qualquer cinema que ele quiser, restaurante, onde ele quiser ir, eu pago. Inclusive até pra Disney. Não, eu pago, eu faço questão de pagar pra ele domingo estar na Arena. Não, melhor não. No setor oeste, no melhor terno lugar. de linho, que não tem nada mais cafona, que a massa vai que linho. Com o terno, você vai no estádio de futebol de terno? Não, porque é o seguinte, o que eu costumo dizer é o seguinte. Só vai de terno eu em coloco jogo sempre especial. a minha melhor roupa pra ver um grande espetáculo. Você Claro. entendeu? E o Corinthians hoje é o time que promove espetáculos jogando futebol no Brasil. Então, quando você vai assistir um jogo do Corinthians, você não pode ir calções. Foi ele que criou Calça de moletom e tênis, entendeu? Regata. Você não pode andar Tem nada mais Você tá cafona que o cara sair pra trabalhar. No Corinthians, as pessoas de regata são bem-vindas. futebol, Ô, mano, Oi. Tá fazendo agora ontem, Nem na Vila Belmiro, vai. Ontem, eu vou dizer um negócio pra você, o Carille, de certa forma, ele derrubou alguns mitos, né? Fala, o Carille é retranqueiro. Cara, quando o Vasco foi lá no segundo tempo, em 2 minutos, empatou o jogo, o Carille fez substituições de ir pro Corinthians pra frente. Ele não ficou segurando lá. O Corinthians usou o que ele tem de mais forte, que é o contra-ataque. Até naquele terceiro gol que matou o Vasco na partida. Ele colocou o Cleiton em campo, o Cleiton fez o gol. Pois é, mas ele Faz um uns jogador dois que tem gols como semelhantes. característica... E ontem eu falava, esse Cleiton é bom de jogador. Eu vi isso. O Carille colocou Também ontem aí um jogador aí que tem a característica de puxar contra-ataque, que é o caso do Cleiton também. Então, Benja, antes de mais nada, parabéns aí pro Marquinhos Gabriel, que eu falei ontem. Falei, o Marquinhos Gabriel é o jogo para ele provar que realmente ele quer jogar no Corinthians, que ele tem condições. Porque o Marquinhos Gabriel, ano passado, ficou devendo. Esse ano, a partida que ele entrou, se não me engano, foi contra o Vitória, ele mudou a cara do jogo. Ele fez um gol e deu passe Ontem, pro desde o começo, que partida ele fez, hein, mano? Ontem, Pascoal, o Marquinhos Gabriel, junto com todo o elenco do Corinthians, os caras jogaram fino da bola. E o Corinthians que tava com 4 desfalques de peso. O Corinthians ele tava sem 4 titulares. 2 da seleção Eu acho brasileira que, e 1 da seleção volto a falar Paraguai. aqui, a única ressalva que eu faço é com relação aí à colocação do Paulo Roberto na lateral direita. Carille, coloca o Camacho ali. Coloca o Camacho ali. O Camacho é um jogador que tem muito mais qualidade do que o Paulo Roberto. Mas ele não comprometeu, hein, mano? Como não? A assistência dele do último gol foi um espetáculo. Senhor, mas tá de brincadeira. No No último, primeiro não, tempo foi do último, foi do quarto. deitaram em cima dele. Eu não vi isso O também. Paulo Roberto, vi isso aí, não. O Paulo Roberto no não primeiro sei tempo ele que foi eu não acho que foi extremamente mal. essa tragédia É toda. a minha visão. Quanto que acabou o primeiro tempo? Eu não quero convencer vocês do contrário. A minha opinião é essa. Então, Carille, o negócio é o seguinte. Atenção. Troféu Mimimi ganhou o primeiro do dia. Coloca o Camacho para fazer essa função. Agora, com relação ao
primeiro gol do zagueiro Corinthians, pra fazer a função. O primeiro não, aí também perde um pouco da qualidade. Não, claro que não. Nunca dá bom, percebe? O Corinthians ganhou do jeito que ele tá falando, parece que o Corinthians perdeu um por vez. Mas sabe por quê? Um por vez. Só queria lembrar o seguinte, ó. O Corinthians ganhou, viu? 5-2, tá? E com uma atuação do clube, do time do Corinthians. Mas eu falo isso, é o seguinte, eu me sinto à vontade pra criticar, porque eu nunca disse Gabriel, que o Corinthians era uma porcaria. Um por vez. Giovanni Augusto entrou bem. O Cleiton, que não vinha jogando nada, entrou e fez 2 gols. Isso aí não é mérito. Deixa eu falar, me surpreende muito as pessoas agora querendo elogiar o Corinthians. Quando eu falei isso no começo do ano, que o Corinthians era um time de qualidade, que se bem trabalhado... Quem falou que era a quarta força? O seu Fábio Sormani. Agora ele tá tentando tomar a minha vez de elogiar o Corinthians pra querer falar bem. Não, o senhor tá desconfiando. Quando ele quase me agrediu no começo do ano, quando eu não sou louco com esse ponto. Quando eu disse que o Corinthians ele tinha um elenco de qualidade, que se bem trabalhado poderia melhorar. Ele não tá desconfiando do Corinthians? Sormani, o primeiro gol do Corinthians, ouso a dizer que foi o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro até agora. Gol tático, mano. Pascoal, Gol tic-tac na bola. Gol tático. E a Quantos bola passes do foram, Marquinhos Sormani? Gabriel Você que é um cara que gosta de scouts ali. Foram 7 passes? Eu acho que 8. Acho que até mais, hein? Acho que eu contei 8. Tic-tac. Tic-tac. Olha lá, esse Gol aí, ó. Ninguém dribla, não há necessidade do drible. É só toque. Olha, e essa bola que o Marquinhos Gabriel colocou pro jogo. Se é o Ganso, o Fábio Sormani hoje, é 45 minutos falando. Olha o Ganso que Eu quero falar o seguinte, domingo na Arena, se eu sou o presidente do Corinthians, eu barro quem não estiver bem vestido. Eu barro. É que nem show, é que nem show no Municipal. Você não pode ir de qualquer jeito. Tem que ir de gala. Você não pode ir de qualquer jeito. Nego chegar lá de chinelo de dedo, calça moletom, isso é Corinthians, camisa regata, o torcedor do Corinthians vai jogar na Arena, tem não no que Jockey Club. respeitar o futebol que o time vem jogando. Ó, índice palmômetro. Quem acha que o argumento do Sormani foi legal, bota palmas. Quem acha que o argumento... Olha lá, aqui, ó. Produção. Quem acha... Não, Não, senhor, é o telão que nós temos lá fora, o pessoal assistindo o programa. Quem acha que o argumento do Sormani foi um lixo, bota palmas. Porque ele vai de terno de linho ver o Corinthians. Que amassa não vai nada. Ô, Simon. Isso aí não entra no estádio há quantos anos? Mas foi... Como não? Ele foi não entra no estádio. Ele vai. Eu fui assistir Santa Fé no Pacaembu outro dia. O Santos aonde na vida? No Pacaembu. Carlos Eugênio Simon. Agora, foi uma atuação do Corinthians impressionante, foi, né? Foi. E o Corinthians, eu concordo com o Mano, desde o começo do campeonato, tem um bom elenco. Nós debatemos na UP aí, o Edmundo, posição por posição, com o São Paulo. O Corinthians é um time forte, um time ajeitado, jogou com o Vasco, não é fácil ganhar do Vasco dentro do São Januário, né? O Vasco fez o mais complicado, buscou empate 2-2, mas o Corinthians, e eu concordo com o Sormani, Corinthians e Grêmio são os 2 grandes favoritos para conquistar esse Campeonato Brasileiro. O Grêmio está jogando muita bola também. É só vir na minha que passa adiante, tá vendo? Já tá vindo aí, querendo colar. Não, essa do Grêmio faz tempo que eu tô defendendo também. Tu que falou que era a quarta força, que era o Corinthians, que bateu nessa tecla aí. Quem falou isso? Tá? E o Grêmio, de um tempo pra cá, que tu começou a pegar. Falou isso, eu sempre disse o Grêmio do Renato Gaúcho, tá? Campeão da Copa do Brasil. Renato montou um bom elenco, tá? Muito bem auxiliado pelo Valdir Espinosa, que tem um papel fundamental no Grêmio, tá? E o time do Grêmio... Não, pera um pouquinho, agora é Corinthians. Tá? Daqui a pouco nós vamos chegar no Grêmio, que o Grêmio vai jogar hoje. Vai jogar tem por parte aí? Não. Parece que não. É esculhambado. Agora esse negócio, não, esculhambado é tu ir de terno pro jogo. Esculhambado é isso aí. Ô, Facincana, hoje... Não, mas só concluindo, eu dizer então, escape um pouquinho pro Grêmio, que o Grêmio juntamente com o Corinthians, mas o Corinthians está com o time, o que o Jô tá jogando de bola é sacanagem. Viu? Seleção pro Jô. Quem é melhor? Quem pode ser o substituto do Gabriel Jesus hoje na Seleção Brasileira? Cite aí 3 nomes. Fred. Não dá. Chega. Já dobrou o cabo da Boa Esperança. Fred jogou bem. Não, o Fred não dobrou. Dobrou o cabo da Boa Esperança. O Fred só fez um gol. Seleção é momento, o Fred merece também. O Jô é melhor que ele. Tá pau a pau. O Jô é melhor. Não, senhor. Mesmo nível. O Jô é mais jogador que o Fred. Facincane. Agora, e tem que levar algumas coisas em consideração ontem. Tem que levar algumas coisas em consideração ontem no jogo. Isso que o Mano falou. O Corinthians não tinha Fagner, o Corinthians não tinha Rodriguinho, o Corinthians não tinha Romero. Romero, vocês não podem falar nada, vocês não gostam do Romero. Você tinha ontem... Não, eu gosto. Jogar contra o Vasco em São Januário nunca é fácil, né? Aí no segundo tempo, de repente, o Vasco em 2 bolas fez 2-2. Dava até a impressão que o Vasco ia virar o jogo, né? O Luiz Fabiano fez os 2 gols. Em 2 minutos. Mas é impressionante, né? Como é que tá jogando esse time do Corinthians. E ontem o Edmundo foi falar um negócio aqui que deu uma polêmica absurda. Mas que no final das contas nós vamos fazer aqui uma comparação e deu justamente o que o Edmundo tinha falado. Que o Edmundo falou, hoje
o Corinthians hoje tem mais time do que o Flamengo. Inclusive fez a comparação Peça por peça? Sim, a gente fez isso na redação ontem. Deu o Corinthians. A gente fez isso na redação. Vocês copiaram, Te gente? surpreendeu a forma mas como já manteve? foi na UP. Te surpreendeu a forma como o Corinthians jogou ontem? Não me surpreende. Desde 2009 o Corinthians não me surpreende, porque o Corinthians, quantas peças ontem o Corinthians não teve? Fagner, não teve Rodriguinho, não teve isso, não teve aquilo, papapá, mas tem um principal, tem padrão, tem organização. Tem um técnico que conhece exatamente a montagem desse time e ele era praticamente o braço direito do Tite. Ou seja, desde 2009, quando o Mano, aliás, 2008, né? Ele chegou em 2009, o Fábio Carille. Quando o Mano tocou esse projeto inicial do Corinthians, em 9 em especial, de Série A pra frente, o Fábio Carille esteve envolvido diretamente na montagem tática do Corinthians. Se existe hoje uma pessoa preparada para dirigir o Corinthians, como já desde o ano passado eu defendia, e hoje faz jus àquilo que tem feito dentro de campo, com a montagem desse time, com a organização e com a capacidade de trazer o atleta para junto dele, é o Fábio Carille. Aliás, eu digo mais, o Fábio Carille, bem trabalhado, se esse ano bate campeão. Já bateu. Já bateu um. Campeão paulista, mas digo, ó, agora para um título vai de uma expressão um pouco maior, uma Copa Sul-Americana, que o Corinthians para mim é o favorito à conquista, até pelo estilo de jogo, o Campeonato Brasileiro é um pouco mais complicado, mas tem ido jogo a jogo, que é muito importante. Se o Fábio começa a angariar uma série de títulos, depois de uma saída do Tite da seleção brasileira, é o cara mais preparado em questão mental e taticamente de assumir uma seleção. O Carille é meu pastor e nada me faltará. E ontem o Carille, inclusive, eu estava vendo a entrevista dele depois do jogo, Pascoal. O Carille foi perguntado e ele falou, foi importante, eu me preparei 8 anos para isso. Ele está preparado. Ele falou, se eu não tivesse sido assistente aqui, se eu não tivesse... Ele falou, aqui foi minha escola, aqui aprendi tudo. Ele arrumava a defesa do Corinthians, tanto para o Mano Menezes, depois para o Tite. Ele era o treinador... Qual era o segredo do Corinthians? Montava a defesa. E ele montou o time de trás para frente, como tradicionalmente é feito no futebol mundial, não é no futebol, o futebol brasileiro, no futebol mundial, monta-se o time de trás para frente. A solidez defensiva garante a estabilidade no meio-campo e a competência ofensiva. Então, a estabilidade do Corinthians está entre os zagueiros, para mim, ó, a gente fala do time do Corinthians, mas o volante do Corinthians joga uma enormidade. Dois. Não, o Michael fez até gol ontem, né? Digo os dois jogos. Não, o Gabriel é sacanagem. O Gabriel que joga, o Gabriel toma conta. O Gabriel que estava, diga-se, escondido no pra Palmeiras. quem não fez o investimento no Gabriel o ano passado. Estava escondido no Palmeiras. Estava escondido no Palmeiras. Saiu de uma lesão. E foi ser feliz. Foi no Corinthians. E foi ser feliz. O que joga esse rapaz é um negócio que chama atenção todas as partidas. Todas as partidas ele chama atenção. Outra, o que joga o menino lá, eu vou falar, estava falando um cara aqui que quando ele começou a jogar no Corinthians, eu achava que ele não ia bem, que é o caso do Guilherme Arana. O Guilherme Arana, no começo do Corinthians, tropeçava na bola. Não. Eu faço questão, eu não tenho problema nenhum. Quando a gente se equivoca e se erra na avaliação, a gente tem que admitir isso. Você tem dado azar com laterais esquerdos, hein? Guilherme Arana, Trauco. Você viu o Trauco ontem? Não, mas você vai falar que é mau jogador? O Trauco ontem foi de rabo. Daqui a pouco nós vamos falar do Flamengo. Só uma coisinha, o Guilherme Arana, o que esse rapaz joga, não é à toa que os times da Itália querem, que os times da Espanha estão querendo, e o Corinthians está nessa batalha. O primeiro gol, jogador. ele foi de uma inteligência. Você viu como ele meteu a bola? Nenhum lateral no Brasil faz. Todos pegam a bola rigorosamente. Quando chega na intermediária, bico pra área. Bico pra área. Deu e passou. Ou bico no bumbum do zagueiro, ou bico no bumbum do lateral. Isso aí, não. O Arana pega a bola, ergue a cabeça. Bom, não tem ninguém, o cara tá me marcando. Fatia pra trás. Gol do Corinthians. Tocou inteligência. E recebeu na inteligência. Frente. O Arana, ó, esses dois jogadores, o volante do Corinthians e o lateral esquerdo, chamam a atenção pela qualidade. O Corinthians teve duas falhas defensivas nos 2 gols feitos pelo Vasco da Gama, né? A bola não pode, primeiro, entrar daquele jeito que entrou e a marcação não pode deixar o centroavante tomar a frente. Então são dois equívocos da marcação do Corinthians. Mas isso aí, claro que é superável pelo placar de 5 O Balbuena falhou, né? 90 minutos você não pode, Não, você não vai cortar tudo bem. Chega uma hora que menino, você erra. E você tem que contar com o goleiro, se o cara cabeceia pra fora. Qual é o principal jogador do Corinthians? Na minha avaliação... Sistema. Não, Rodriguinho. Não, o principal jogador. Rodriguinho. Hoje, o principal jogador do Corinthians está na seleção brasileira. Por isso é que o sistema ontem jogou por ele. O estilo de jogo. E o Marquinho Gabriel jogou como nunca tinha jogado no Corinthians. Você viu como é que o Marquinho Gabriel fez? Ele incorporou. O Marquinho Gabriel, para mim, fica muito claro e fica evidente que o Marquinho Gabriel não consegue correr atrás de lateral. Ele não consegue jogar aberto de ponta, como ele já jogou no Santos. Ele não consegue jogar como jogou no Palmeiras e não foi bem.
correndo atrás de ponta. Mas ele por dentro, com uma sustentação dos dois volantes, ele joga demais. Ontem ele foi bem demais. O grande segredo, só em cima disso que ele perguntou, o grande segredo do Corinthians é isso. O Corinthians não é refém de nenhum jogador. Não, era pra ser o Jadson. Então, não Quando é. chegou, era pra ser o cara. Era pra ser o cara. Jadson foi substituído ontem. Então foi substituído ontem, o Rodriguinho tá na seleção e o nível se mantém. O Rodriguinho saiu, o sistema jogou por ele. Quando você ele. pergunta qual é o segredo do Corinthians, quem é o grande jogador do Corinthians, é o sistema. Então, e aí eu falo... É a filosofia. E aí é isso É o mesmo. treinador, os jogadores que abraçaram e compraram a ideia do Carille. O que o torcedor chama de padrão, que o time não tem padrão. Você não escuta toda hora o time falar, pô, meu time não tem padrão, meu time não tem padrão. O padrão é a distribuição tática, o time que se encontra dentro de campo. É o que a gente vê no Corinthians, o que a gente vê no Grêmio, o que a gente vê no Fluminense. Tem muito determinado. Eu vou repetir um negócio. Eu antes até do Corinthians ser campeão paulista, bem antes, eu entrevistei o Gabriel lá no Aqui com o Benja e, pô, você vai conversando com um, você conversa com outro. Entrevistei o Jadson, Simon, todos são unânimes em falar, tanto no ar quanto fora do ar. O Corinthians tem um novo Tite. Os jogadores falam, não sou eu. Todo mundo que está lá que trabalhou com o Tite fala, Benja, é a mesma coisa. Que chega a ser uma coisa impressionante, Simon. Que os métodos são iguais, a forma de lidar com as pessoas são iguais. Olho no olho com os caras. Ele é transparente, ele dá treino para os reservas com a mesma vontade e ele está presente como se fosse para os titulares. O ambiente lá dentro é o melhor possível. E você tem aí um elenco, né? Que não tem um elenco cheio de estrelas, que não tem jogadores tão renomados. Mas tá aí, ó. Não, tá aí. Eu perguntei pro Pascoal porque o grande jogador era para ser o Jadson. Quando voltou, o Corinthians até pagou um pouquinho mais do que poderia. Desculpa, quem foi o grande jogador do Corinthians campeão da Libertadores 2012? Quem foi o grande jogador do Corinthians campeão do mundo 2012? Todo mundo falava que era o Tite. Era o Tite. Quem foi o Corinthians? Não, mas peraí, mas só um pouquinho. Mas do Tite pro Carille é uma diferença grande. Hã? Há uma diferença hoje. Tu não pode igualar os dois. O Tite com o Carille. Opa! Olha lá. Olha lá, até o Tite, a voz do além falando com a gente. Peraí, Tite. Eu tô tentando falar com o Tite, calma aí. Fala. Não, o Tite é o novo... O Carille é o novo Tite. Não é. Não é. O Tite tem muito mais rodagem que ele. O braço direito, até o Facicani falou que era o Carille, e o braço direito é o Clebinho. Tá na seleção com ele. O braço direito é o Clebinho. Você não entendeu o que eu falei? Você entendeu? Não. O Clebinho é auxiliar dele principal, mas quem estava na montagem tática de treino e do principal setor segredo do Corinthians era o Fábio Carille. A controvérsia. Era o Fábio... Não, quem dava treino da defesa. Era o Fábio Carille. Quem montava a defesa era o Carille. Desde o tempo do Mano Menezes. Só posso falar categoricamente. Deixa eu só explicar, Simon, eu não tô... A capacidade de avaliação, de dar métodos pode ter sido... Pode não, é o Clebinho. Mas agora, treino, campo ali, dia a dia, treinando defesa, organizando. Quando o Tite não estava em campo, quem estava dando e gerenciando o elenco Corinthians, esse elenco, era o Fábio Carille. Não, mas, Simon, o que eu quis dizer é o seguinte, que o time do Corinthians campeão mundial 2012 não tinha uma estrela. Tinha aquele... Mas eram jogadores, o Guerreiro... Mas o Guerreiro, quando chegou no Corinthians, líder tático daquele time eram duas pessoas. Peraí, o que eu tô querendo Paulinho falar... e Danilo. O que eu tô querendo falar é o seguinte, não tinha uma estrela. Aquele cara que você fala, era um conjunto. Todo mundo falava na época, era um conjunto, era o Tite. O Corinthians de hoje é a mesma coisa. Mas era um conjunto... Não tô falando que o time é melhor do que o outro. Mas o conceito que nós vamos falar é o mesmo. O conceito pode ser. Agora, que o time campeão do mundo é melhor que esse, não tem a menor dúvida. Eu não comparei. Bem melhor. Eu não comparei. Claro. Até porque tem a técnica, que nem você falou. O técnico melhor. E as peças são melhores também. Mas eu não comparei. Lógico, o time foi campeão do mundo. Você está dizendo do padrão tático do time. Eu tô falando que o sistema, o conceito, é tudo igual. Porque o Corinthians é muito funcional como era antigamente também. Isso, o conceito. Mas, tecnicamente, aquele time era melhor, eu concordo. Só uma coisinha. Mas o time do Corinthians, Pascoal, diante do que está acontecendo aí, tá na cara. Corre um risco iminente de perder alguns jogadores. Por mais que a diretoria desminta, tem jogadores que também dizem que não querem sair agora, é o caso do Guilherme Arana. Os jogadores do Corinthians, eles querem permanecer, mas dependendo do que acontece... às vezes não dá pra discutir com dinheiro, grande, né, mano? Pois é, o Guilherme Arana é um jogador que corre risco de ir embora. O Rodriguinho é um jogador que corre risco de ir embora. O Pablo, até o Corinthians acertar a situação dele, ele tá correndo o risco de ir embora também. Porque é um jogador que tá em evidência também, Pascoal. Querendo ou não, ainda mais pela escassez. Isso quando você perder, tem que esperar. Numa dessas, Sormani, se perde de fato a minha mãe uma coisa... fala, não sofre porque não sofre. A questão não é essa, Benja. A questão não é essa. Mas se você perde jogadores pontuais, como o Corinthians perdeu para essa partida contra o Vasco e vai estar desfalcado contra o São Paulo também, acontece, normal, beleza. Mas se você perde por um campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, isso reflete... Mas o Mano tá colocando os ovos na frente da... Ele já tá
com medo. Ele já tá com medo. Eu entendi o que você quis dizer com essa, não comparação, mas com essa ligação do Corinthians campeão 2012 com esse. Que é o seguinte, esse time tecnicamente, não taticamente, que aí é o mais importante, mas tecnicamente, individualmente, os jogadores que estão em campo têm potencial ou até já são melhores que alguns que estavam lá. Eu discordo. Não, alguns sim. Eu discordo. Será que todos o eram Fagner melhores? é melhor lateral que o Alessandro. Também acho. O Arana tem melhor potencial que o Fábio Santos. Não. Também o acho. Pablo é um zagueiro que, comparado ao Paulo André, é mais jogador. Concordo com você. O Gabriel tem melhor potencial e outras versatilidades que o Ralf não tem. Não, o Ralf é superior. O Maicon é um jovem, esse menino tem um futuro gigante pela frente, que pode igualar um Paulo. Não, a gente não pode prever o futuro. A gente tem que analisar o presente. Não, e outra, tem que o Fagner é melhor que o Alessandro. Não, mas peraí. O Pablo é melhor. Tem que analisar o presente, mas você tem que analisar o passado. Naquele ano lá, o Alessandro tava jogando uma barbaridade. Não tô dizendo que não jogava. jogava. Tava jogando muito. Não tô dizendo que Veja, não dá pra o Alessandro não era nem lateral sequer da foi... seleção. Exatamente, nem sequer foi cogitado para a seleção. O Fagner é da seleção. É outro momento. O Fagner é da seleção. Tô dizendo Gente, potencial. mas nós estamos analisando o momento. Veja, você tem que levar o O lateral potencial. esquerdo, para mim, o Arana é melhor. Não é, não. Eu Pra acho. mim, Gente, eu não Santos. quis O Fábio comparar. Santos jogou bem no Jogou Corinthians. bem. Ele não jogou bem no São Paulo. Tá bem Ele no não Atlético. jogou bem no Grêmio. Ele não jogou bem no Santos. Tá bem no Atlético. Não sei. Foi bem. Não No sei. Grêmio também Gente, tava eu não- bem. gente, no Corinthians, naquele sistema, ele jogou bola. Gente, eu não Concordo com ele. Não tem nexo. O Arana é mais lateral do que o Não tem nexo do que o Fábio a Santos. gente comparar o time do Corinthians de 2012 Com esse aqui. com esse time. Eu só tô falando que o ninguém tá conceito... comprando o time, não, nós não, estamos comparando não, peças. Não, Peças. comparando. O potencial Não desse tem. time, o potencial de evolução desse esse time é muito grande. É um potencial Não tem. muito bom. É um Não. potencial legal. Facincane, não tem comparação. Facincane. não tô Eu dizendo só que é tô melhor. falando que o conceito é o mesmo. Que era o time que não tinha estrela Ele com está o time que propondo não uma tinha nova estrela. discussão, Bel. Não, não Até tem porque, discussão, só uma gente. coisinha. Gente, mas ele Aquele não time pode propor uma nova discussão. Óbvio que não. Você vai... Por que não? Sabe por que eu vou te explicar por que não? Porque você tá pegando foi campeão do mundo. em junho de 2017, querer comparar um time em junho de 2017 com o maior time da história do Estou dizendo que o Corinthians, foi potencial, o time de 2012. técnico. Sem contar que era Benja, um campeão brasileiro de 2011 que praticamente Sim, preservou os Benja. jogadores para Que 2012. ganhou um brasileiro em 2011, uma Libertadores invicto e um Mundial. Gente, calma. Então não tem Eu não estou comparação, comparando o time, eu estou dizendo que o potencial desse comparando time é um peças. potencial muito grande, é um potencial legal. São 11 É um deuses, então, é isso? Futuramente, São 11 deuses. se esses jogadores o time se do manterem Pelé, nessa o time média, do Pelé não tinha jogador ruim. Não tinha jogador, por exemplo, naquele ataque, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O Neymar entra. Gente, mas Mas aquele foi o maior time da história do futebol. Não dá pra comparar, O de 62. gente. O Você tá- Pepe disse eu tô isso querendo- aí. O Pepe disse isso pra você? Não disse? O Coutinho disse isso pra você? Coutinho falou que não sentava no banco, o Pepe falou Coutinho. Não, mas a discussão não é o Santos então do sai Pelé. você. É isso, a gente tá O discutindo Santos do Pelé é o maior peças. time da história, foi um dos maiores times da o que história do essas futebol. peças podem atingir no futuro, que é muito legal, porque eles são jovens. Não. São jovens, claro que sim. Só uma coisinha, Não, só uma dá, coisinha. essa Eu frase acho que essa comparação não tem quando nexo. você Tem, fala não? isso, você Pra você mim não não pode... tem também. você- Pra mim não tem nada. Acho que não tem nexo. Não, porque você não pode comparar o time campeão do mundo Mas com um gente, time vocês não que estão entendendo. pode vir a Não, ser... tá difícil. Eu quero virar falar o várzea, seguinte, eles não estão entendendo. Carlos Eugênio... Não, vocês estão falando... Você não tá entendendo, Benja. Pô, eu tô colocando lá. Pode ser que eu não tô entendendo, mas vocês estão Sim. querendo comparar 2012 Não. com 2017, Tô dizendo calma. que é muito legal que essas peças jogando aqui. hoje, se mantendo, tem potencial para atingir coisas tão grandiosas como aquele time atingiu. A gente espera... Pô, Eu vou fazer é o isso. seguinte, nós vamos esperar o final de 2017. Vamos. E aí, se o Corinthians... Mas esse ano o Corinthians não joga Libertadores, não vai pro Mundial. Então Tem a não vamos esperar Sul-Americana, 2017, tem a Sul-Americana vamos esperar que é o final de importante. Que é 2018. importante que vale a Então vamos vaga. esperar o final de 2018. Pascoal, qual é o maior time da história do Corinthians? Aquele que... Aquele de 2012, lógico. Ponto, você não tem como comparar na Libertadores. de 2000 você não leva em Ben, você não conta. está entendendo uma coisa. Espetacular. Ben, você não 2000 está você não entendendo vai uma coisa. O maior time Simon. da história do futebol foi o Santos em 1962. Você entendeu? O time da história do futebol, não. Do história do futebol. Na minha opinião, foi. Há controvérsia. É, você acha que foi quem? Pra mim foi o Barcelona do Guardiola. Você acha? Eu não acho. Também Eu não foi. acho. O Santos de 1962 é o maior time de futebol da história desse esporte. O segundo maior. Eu respeito a sua opinião, a minha é que é o primeiro. O Santos, por exemplo, tinha um lateral esquerdo lá, o Dalmo, que o Léo é mais jogador que ele. Por que eu vou chegar e dizer, não tem comparação? Aquele time é incomparável. Claro que é. O time de 2002 pode ser comparado ao Pelé de 62? Que time de 2002? O do Santos. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro, Robinho Diego, pode comparar com aquele time do Pelé? Algumas peças, sim, que é o que ele está falando. O Léo pode ser comparado com o Dalmo.
O Robinho pode ser comparado com o Dorval. Claro que pode. Óbvio que sim. Tá bom, então vamos comparar. Óbvio. Então você que está em casa aí, compare aí o time de 2017, né? Como o Facincani e o Sormani querem, com o time de 2012 e passem Não, esse o time carão. de 2000 foi Olha campeão aqui. do mundo com alguns jogadores que não Ô, deram uma Simon. sequência brilhante na carreira. Gente, mas eu não estou falando da carreira dos caras. Gente, o assunto não tem nexo. A gente não pode ficar fazendo comparações. Lógico. Cada time construiu a sua Eu história só naquele tô, momento. lógico, eu só tô falando que o conceito do Corinthians é igual. Só isso Por que eu isso falei. mesmo que Eu dentro não desse tô- conceito, eu o não poder posso- de evolução desses caras é tão grande quanto. Tudo bem, aí É isso que eu tô você está falando. projetando o futuro. É. Nós Não, estamos mas- falando do presente. Mas só queria falar. Eu quero É o mostrar presente um do lance. passado. Vale- aquele vale lá, projetar futuro, aquele sim. lá Lógico que ganhou. não. Esse aqui, Claro que se, não, sim. se começar a perder, amanhã vão estar dizendo, olha, já não é mais o mesmo Carille, já não é mais o mesmo jogador, enfim. Porque esse aqui não ganhou o Campeonato Paulista. E não é nem líder do Campeonato Brasileiro. Quem? O Cara, Corinthians? É o líder do Corinthians, o Campeonato Líder Brasileiro. isolado, 13 Quem? pontos. É? Corinthians é o isolado. líder. líder Não, isolado. o Curitiba tá com 13. Não. Curitiba tá com 12. 12. O líder isolado do campeonato é o Vamos Corinthians. melhor aí, pá. A Chapecoense, se ganhar hoje, pode empatar com o A Corinthians. Chapecoense, 3 gols de joga com o Grêmio diferença. hoje. Isso. Aliás, Tem que Chapecoense, Tem que, gols de tem que fazer casa. 3 gols de diferença para Chapecoense e Grêmio disputam hoje a Carlos, liderança Arena e a Condá. vice-liderança. Carlos Eugênio Simon, parece hino gaúcho, né? 2012 era melhor pra mim. O time do Corinthians. Ah, claro que era. Mas, gente, o Sormani. Facincani não. Sormani, não. Carlos Eugênio Simon, vamos dar uma olhada. Foi pênalti do Paulo Roberto, do Corinthians. Foi pênalti pro Vasco nesse lance aí. Coloca pro Simon analisar aí, antes que o Ó, o daqui a Paulo pouco Roberto, vocês Facincani falaram vai que foi falar bem, que o ó. time de Olha lá. É. Olha o que ele 2008 fez. foi melhor que o não vou cair na Foi tua pilha, pênalti? não. Foi pênalti. Foi pênalti. Foi pênalti? Foi pênalti. Pênalti claro. Inclusive, Benja, o Paulo Roberto é estabanado. Não é a primeira vez que ele comete uma jogada como essa, que o árbitro acabou não dando. Mas Não é a foi dele. pênalti. eu não achei que foi Não é a nada. dele, né? Ele não chutou, acerta, ele foi chutou o pé. pênalti. Eu não achei que ele Ele acerta. chutou o pé. Eu não achei, não. Pega assim. Sinceramente. O cara arrastou o pé ali. Eu não vi O esse jogo toque. estava 1-0 pro Vasco. E Não, pro Corinthians. Corinthians, perdão. E o pênalti Gente, foi pro olha lá, a Vasco. distância do pé dele do pé pênalti do pro jogador. Vasco. Pênalti claro. O árbitro foi o Wagner Way, que acabou errando. Houve o pênalti não marcado pela arbitragem. O que poderia, o Corinthians jogando a bola que está jogando, evidentemente que poderia fazer os 5 gols e tal. Só que também poderia ter mudado a sequência do jogo se ele tivesse marcado esse pênalti. Com a perna, tá? Ele pega o pé do adversário ali. Pegou nitidamente. Eu Acaba também achei chutando. que foi pênalti. Você não achou, Achei que Pascoal? não foi nada. Ele pega o pé direito do Também jogador. achou que não foi Ele nada. Sabe porque ele arrasta o pé? Não, Lógico, tanto não pegou que lógico, se foi nada. pega, ele levanta Pegou. o pé. Ele Lógico. sai arrastando o pé, É. como se jogando lá. Ó, o pé direito dele pega. Direito ali, pega. Ele exatamente. Arrastou O pé direito pega. Na minha visão, Pra mim também não foi nada. Pra mim foi pênalti. Pra mim também. Então tá. Ô, 4-2. Facincani, foi pênalti? Pênalti. Mano, Pênalti. Simon. Pênalti. Bom, então ganhou porque o Simon fez Não, o 3. isso que eu ia falar, o voto do Cima é Não, mas não precisa ser. São Vale mais pra nós. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 4 é maior que 2. Você tá brincando. Não precisava ser meu voto pra ganhar. rapaz, eu não vi pênalti nesse lance, não. Eu também não vi. Eu não consigo ver. Manda outro lá, Mas, né? em Manda todo outro. caso, só queria dizer uma coisinha. Vamos ver aquele Não lance é- também que o Vasco reclama pênalti, que a bola bate na mão do Pablo, né? Do Pablo que bate na mão? Foi, do Pablo. Vamos mostrar esse lance aí pro Simon, Carlos Eugênio Simon, analisar se foi pênalti ou não foi. Esse aí que nós vamos mostrar, esse eu não achei. bem cozinho, Agora, cozinho. olha lá, Simon. O Mano já Ele daria virou, pênalti. Simon? O Mano dá Nada. pênalti. Ele chega a virar, o árbitro aí tá bem posicionado, olha só. E a bola pega no cotovelo dele. Paulo com o Roberto braço- de novo. Paulo Roberto. Ele com o braço junto ao corpo. Não houve nada, acertou Wagner Way. Ele até recolhe o árbitro braço. Que Até entrou na recolhe o FIFA braço esse ano. aqui, né? Não foi jogo certo. Agora o outro foi pênalti mesmo. Agora, Mano, você daria pênalti nesse lance, mano? Pascoal, o negócio é o seguinte, cara. Pela interpretação O- da arbitragem, o caso não tem que Eugênio dar, Simon. porque não foi intencional o toque. Mas eu sou a favor de mudar a regra e qualquer toque na mão é pênalti. Aí isso é Vamos ver. pelada. Não, mas tem que Isso é ser pelada. assim, Simão. Tem que ser assim. Não, não, isso Porque é o pelada, árbitro- mano. Não é, Simão. Não, Sabe por que isso é não pelada. Ô, Simão, sabe por que não é? Eu vou te O levar na árbitro- pelada do Chico Buarque, Não, que eu não jogo é isso, quinta-feira. não é isso. Tocou na mão é pênalti. Não, mas Ele é que não tá. canta, Tem que ser tocou na assim. mão é pênalti. Tem que ser assim, Simão, pra minimizar a chance de erro da arbitragem. Mas não é minimizar, isso Mas é tem que pelada. ser, Eu vou entrar na Ô, área, vou Simão, chutar no teu braço, pênalti. Mas é que tá, Simon, hoje... Pênalti é existem marca rec- fatal, botou na marca fatal, mas, decidiu Simon, o jogo. Simon, a questão é a seguinte, por exemplo, o árbitro ele tem uma fração de segundos para poder determinar o que ele vai apitar ou deixar de apitar. Se você potencializa o erro da arbitragem, ou seja, olha, se pegar no cotovelo não é pênalti, se tiver com o braço junto ao corpo não é pênalti, se fizer um movimento antinatural aí é pênalti. Aí é uma série de fatores que o árbitro precisa aí digerir isso, absorver e poder julgar. Olha o Então, Mano braço- ensinando. Simplifica a regra.
Peraí, agora ele tem direito a resposta. Agora o Simon... Ele tem direito a resposta. Peraí, agora o Simon que só tem... Você falou... Pera só um minuto. Temos que simplificar. Você que tá em casa, você que passou 20 anos morando na Noruega e chegou agora, que você acha, pô, esse menino aí apitou 3 Copas do Mundo? Não. Quem apitou 3 Copas do Mundo foi Carlos Eugênio Silva. Então fala, Simon. E o que Enquadra ele agora, Simon. Do tempo que eu apitava, eu não conhecia o Mano. Né? Vinha conhecer agora na Fox, é um prazer enorme pra mim. Todo meu. Eu teria aprendido muito, porque eu fiz 30 anos de academia, meus bracinhos como é que estão? Ele podia ter me dado essa dica aí. Você não ia passar pra eu ficar um pouco mais forte. Isso aí ele sabe. Isso aí ele tem meus bracinhos aqui, há 30 anos levantando, fazendo peso. Árbitro tem antidoping também? Não. Então você pode tomar. Mas aqui, ó, esse negócio de mão na bola, mano, é uma tese que o outro grande narrador aí do futebol brasileiro defende. Tocou na mão, tem que dar pênalti. A matéria é interpretativa. Como é a matéria do STF aí, que estão julgando tantas coisas das quais nós não concordamos, mas é interpretativa como é a regra do futebol. Logo, se no campo, tu imagina jogando bola, tá? Tu tá parado, o cara entra na área, procura teu braço e dá no braço. É 1, é 2, é 5, é 10 pênaltis. Mas não tem o critério, entendeu? Simon. Cada claro árbitro que tem critério, o árbitro tem critério. Cada árbitro Esse tem foi o que você falou, mão deliberada. Tá? Mão deliberada, a bola tá ali. Ô, mano, não seria justo, por exemplo, eu chutar a bola e você não tem intenção. Mas fala assim, cara, esse lance aí, não, nesse lance é um crime. Você vai tirar o braço não seria justo você sofrer uma falta na minha intenção. Então, não, mas espera aí, é o que eu falei. Pela regra atual, Benja, esse lance do Paulo Roberto, é nítido que ele não tem intenção de colocar a bola nenhuma, na bola. tu não pode dar pênalti. Mas é que tá acima, cada árbitro, É, ele tem um critério de... Não, pelo contrário, cada árbitro, ele escolhe um critério para poder apitar. O mesmo lance, dependendo do árbitro que tá na partida, ele vai marcar e o outro árbitro não. Não, mas esse aí mesmo sujeito, você dá um pênalti, isso é um crime, dá um pênalti aí, ó. Tudo nesse programa... Pela tua tese era pênalti. Tudo nesse programa é decidido de forma democrática. Índice palmômetro, que é o índice que mede quem tem a razão nesse programa. Quem acha que o Mano foi bem no argumento, bota palmas. Normal, vocês são os vendidos. Quem acha que caso hoje o Simon... põe as palmas aí. Quem acha que o Simon com 3 Copas do Mundo, 3 Copas do Mundo, não é que ele deu um nó, deu um saco, humilhou o Mano, bota palmas. Agora, ô Facicani, apesar do Corinthians ter vencido de 5, cara, o Vasco não jogou mal. É que o Vasco, quando toma aqueles 2 gols logo de cara, aquele primeiro gol principalmente, o Vasco sentiu demais. Mas o Vasco no segundo tempo foi um time que jogou. Você não acha que o problema foi quando fez 2-2, o Vasco deveria, de repente, ter ido com mais calma, mas deve ter pensado, já fizemos 2, vamos pôr a bafa. E o time do Corinthians não se abalou? Foi pro embalo e sem contar também que sente a falta do Milton Mendes, né? O Milton ontem não esteve na beira do campo, então... Tinha telefone sem fio, né? Não pode. Enfim, não pode. Não pode. Mas sente a falta. Foi tirado no campo. Se tem, eu acho que é dever nosso, como jornalista... Tem que ser provado. Mostrar isso, denunciar, claro. Fazer uma matéria... Eu falei telefone sem fio. Não tem. Olha lá. O cara vai lá, dá a dica... Vai passando um por um. Bom. Isso é permitido, Simon? Não é. Então o Vasco tem que ser citado. Eu falei telefone sem fio. Exatamente. Agora precisa ver se... Você tem razão. Agora precisa ver se a informação chegou, né? Porque aqui no Fox Rádio, assim, eu conto um negócio pro senhor Mani. Quando ele conta a Pascoal, já mudou tudo. Quando chega no Mano não tem nada. Quando chega no Flavinho, é outra história. Isso daí é passível de punição? Claro que é. Aí se tá na súmula, o tribunal, inclusive... O treinador não pode ter contato com ninguém. Não pode. Zero. Ninguém que... Nenhum... Olha lá de onde vem a informação, ó. Olha lá, o cara desce. Quer dizer, não pode? Não. O Cuquinha foi tirado do banco de reservas porque estava com o telefone celular. Isso não está caracterizado. Mas é sacanagem. Pelo amor de Deus, não vamos ser tontos, né? É evidente que foi passado um recado ali. Claro que é. Lógico. Esse cara chega lá de cima, desce, fala com o Valdir Bigode. E aí o Bigode vai falar com esse rapaz. Valdir. Não, o outro, não sei quem é. beira do campo. O outro é o... auxiliar que é. Eu não sei quem que é. É o Edenilson, né? Edenilson. Porque o Milton Mendes foi expulso lá no Parque Antártica, não foi? Allianz Parque. No Allianz Parque. Antártica Eu sou do tempo do Parque Antártica, do saudoso Parque Antártica. As coisas mudaram, Ficando velho. Então, sem contar que assim, muda a orientação, muda também toda a figura ali e o gesticular
dentro de campo que pode, claro, fazer uma diferença. Até o Milton passar um recado, ó, a demora pro cara descer e tal, não pode, tá? Não tô defendendo isso, mas ele à beira do campo tem uma postura e com o cara ali, com o Edenilson, é uma outra postura. Muda completamente radicalmente. O Milton Mendes fez falta, lógico que fez. E o Vasco podia tomar 5 gols de ninguém, pô. E sem contar que ainda individualmente o time do Vasco carece de uma organização, é um time que está sendo montado, tem boas peças que, quem sabe, e eu torço para que uma delas, em especial o Breno e o próprio Wellington, 2 jogadores que eu gosto muito, que eu vejo com potencial, se desenvolvam na equipe do Vasco, mas ainda é muito precoce em relação à estrutura Corinthians. E o Nenê, depois que ele entrou, Pascoal, mudou o jogo também. Também entrou Pascoal, bem. Mudou, o Vasco virou e foi ganhando. O senhor Mani falou que se o Milton Mendes estivesse no campo ontem dirigindo o time, o Vasco não tomava 5. Não, ele tomou 4 contra o Palmeiras. Fora de casa, né? Fora de casa. No São Januário ele não tinha tomado, né? Eu acho Você que tomou? Alguém pode ter aí a tabela do Vasco em casa? Em casa não, não tomou. Então, não, aliás, o Vasco sem mais perguntas, vinha vencendo em casa. E acho, só para dizer, eu não acho que é terra arrasada perder pro Corinthians, que o Vasco tem que jogar tudo por terra e arrumar confusão, briga depois do jogo, que é negócio na arquibancada. Não tem nenhuma necessidade disso. Nenhuma necessidade disso. O Vasco perdeu para o líder do Campeonato Brasileiro. O Vasco não perdeu para o Bala Mistura, para o Tracunhaém da Serra, para um time que vai cair. Muito pelo contrário. Para um time que vai brigar pelo título. Então eu acho que não é terra arrasada. O Vasco tem que melhorar e muito. Tem que contratar, sim. Tem que melhorar o time, sim. Mas não é para se desesperar, não, hein? Olha, o Vasco tem 3 derrotas no campeonato. Perdeu para o Grêmio, candidato ao título. Fora. Perdeu para o Palmeiras, fora. Candidato ao título, fora. E perdeu para o Corinthians, que nesse momento todos nós concordamos. É o líder do campeonato. Além de ser o líder do campeonato, é o time que joga melhor. Quer dizer, o Vasco não perdeu para qualquer time. É isso que o Pascoal falou, é verdade. Não é por causa disso que você vai às compras gastando o que não tem. Concordo. Não, o Vasco está indo muito bem, apesar da derrota de ontem. E outro detalhe, o time do Vasco, depois do Milton Mendes, é um time com outra cara. Claro. Não é aquele time que todo mundo falava, olha, o Vasco vai brigar para não cair. Não vai. É um time com outra cara. O Carlos Eugênio Simon tem mais um lance aí, que o Luiz Fabiano reclamou. Se fosse comigo, eu teria sido expulso. Quem reclamou? O Luiz Fabiano. Olha lá, é o lance do Pablo. Isso. Vamos dar uma olhada por cima. Olha lá, Simon. Vai mostrar de novo do outro lado lá. O Luiz Fabiano, ele E aí o Luiz Fabiano falou que se fosse ele, o árbitro teria expulsado. Era para ter expulsado o Pablo, Simon? O Luiz Fabiano ontem voltou a jogar bola, fez 2 gols. Tá? É um jogador que todo árbitro já conhece a filosofia dele, de jogar e tal. Mas aí é um tranco em que ele deixa o braço e é lance de cartão amarelo. Ó, ele deixa o braço e empurra o cara. Não é esse ou aquele. A regra não beneficia A ou B, não tem cores clubísticas. Ele deu amarelo, é uma regra. Pablo. Deu amarelo, tá correto. É lance de cartão amarelo, não é cartão vermelho. Isso não é uma agressão, né? Não é. É que o Luiz Fabiano falou. O Luiz Fabiano também, ele gosta de querer se colocar como... Mas se fosse o Luiz Fabiano, ele seria expulso. Pascoal, para. Não. O Luiz Fabiano, me faliu a expulsão do Luiz Fabiano, que ele não merecia ser expulso. Como diria aquele amigo nosso repórter lá que a gente conhece, o Fazicano conhece, ele diria, se fosse o simpático Luiz Fabiano, ele seria expulso. Pascoal, Os caras iam dizer, tá vendo lá? Olha o cotovelo dele. Porque o Luiz Fabiano teoria da conspiração, já vem a para com isso, vem a Pascoal, marca, vem a gripe. Se fosse o Fabiano, ele seria expulso. Claro que sim. O cara, quando vê o Luiz Fabiano, ele já vai com o cartão vermelho na mão. Isso aí podia ser o Júnior Baiano que não ia ser expulso. Júnior Baiano também seria expulso. E o senhor expulsaria o Júnior Baiano. Ô, Simon, sabe o que eu acho engraçado? Me comente aqui uma expulsão do Luiz Fabiano que ele não tenha merecido ser expulso. O Luiz Fabiano, ele gosta de querer se colocar como vítima. Por isso é que eu estou dizendo, mano, se ele tivesse provocado esse negócio, ele seria expulso. Se esse lance acontece com o Luiz Fabiano, ele também não seria expulso. Seria cartão amarelo. Claro, cartão amarelo. Porque isso não é uma agressão. É um choque fora do lance. Se o árbitro quiser interpretar como rigorosa a atitude dele, dá cartão amarelo. Não. Isso é expulsão. Porque é o seguinte, fora do lance. Isso aqui é o seguinte, ó. Só pra contar não tem nenhum motivo pra ele ter dado agressão. Não tem nenhum motivo pra ele ter dado uma agressão. Ele encostou contra a brincadeira, ele vai jogar vôlei. Não é questão de vôlei, mano. Não tá acontecendo nada ali. Não tá acontecendo nada ali. A bola não tá nem perto dali, ó. Não tá nem perto, ele vai no cara e dá um tranco nele. Mas faz parte do futebol. O Luiz tem razão em reclamar, sim. Ele reclamou. Se fosse o Fabiano, ele seria expulso. Claro que seria expulso. Claro que seria. Não tenho dúvida disso, não. Pascoal, por isso que a regra... É o pacote Fabiano. Por isso que a regra é dividida imprudente, temerária e força excessiva. A bola pode estar onde quiser. Isso aí é um tranco fora
fora da área, em qualquer lugar do campo, com o braço aqui, ó, eu te fizer aqui, ó, se é o mano que te faz aqui, te bota na parede. Sim, lógico. O meu aqui isso aqui é cartão amarelo, entendeu? Agora, se eu te fizer aqui, é diferente. Lógico. Então, são várias situações que tem, faltas com o braço ou não. Tá? E nesse caso aí, é cartão amarelo. Eu quero dizer pra vocês o seguinte, se o Fábio, a minha opinião, desculpa, a minha opinião. Tá desculpado. A bola tá lá no escambau de Madureira. Os caras estão aqui. A bola vem. Eu saio só de alegre, eu abro a asa no cara a troco. Mas, por isso que tem cartão amarelo, tem cartão vermelho. Se é o Fabiano... Por isso, se é o Fabiano que vai ali, o bandeirinha fica nervoso. Olha o bandeirinha com a mão, olha o bandeirinha. Mas aí ia ficar... Olha o bandeirinha. Discutir o sexo dos anjos. Se fosse... É um pacote, Fabiano. Você vê a cotovelada no Pablo nele ou não? Não, eu vejo ele deixar o braço empurrando. Isso. Não Se fosse cotovelada. Cotovelada, aí já é outro. Eu não vejo antebraço assim, não, seria conduta violenta. Aí seria o cartão vermelho. Conduta violenta, aí traria conduta violenta. Ele não faz uma Eu menção de também, cotovelada como ali. Pascoal, vejo a cotovelada e vejo. não o antebraço. Olha que frase Então, estranha. eu acho... O quê? Você falou, soou estranho. Eu também, como o Pascoal. Como o Pascoal disse. Pascoal disse. Ué, a sorte que é o Pascoal, Você né? foi. Mas é uma coisa... Você viu o que ele falou? Não, eu não, soou estranho. Ele falou, eu também. Você que você entendeu? Assim como o Pascoal? Assim como o Pascoal? Eu disse, eu vejo uma cotovelada do Pablo. Era pra pra ser mim, vermelho? eu daria o cartão vermelho. Vermelho, Pascoal. Vermelho. Meu menino. Amarelo, isso aqui é futebol. Amarelo. Não é balé. Ô, Facincani, amarelo ou vermelho? Não foi um tranco, foi um lance fora completamente descabido por parte do Pablo. Pra mim, vermelho. Vermelho. O Simon? Amarelo. Justamente por isso. Gente, a O peso do falta Simon tem quanto? Não, o peso do Simon tem 5, verdade, ganhou o cartão amarelo. Claro. Agora, cenas ontem. Gente, quem apitou 3 Copas do Mundo? Carlos Eugênio. Falar essa frase. Você quer que a gente fale? Peraí, vamos parar que o Simon tá conversando com o Sormani. Não, eu disse pra tu imaginar. A sorte, essa frase que tu interpretou bem, que o senhor Armando se expressou mal, se não é o Pascoal e é o Zinho. Como é que ia ficar esse negócio? Grande abraço pro Zinho, né? Nosso... O Zinho Tá te vendo lá. sensacional. Boa demais. Não, palmas pro Zinho. O Zinho é espetacular. Esse cara é espetacular. O Zinho é espetacular. Agora, o que não foi legal ontem, o Carlos Eugênio Simon, o Pascoal, meu menino, o Pacincane, Sormani. Confusão. Foi de novo, gás de pimenta, né? Confusão. Você vê que na arquibancada tinha cheio de mulher, né? E Olha, todo mundo passando supostamente mal. você viu porque começou a confusão, né? Calma. Todo mundo com gás de pimenta, aquela correria, olha lá. Agora sim, Facincani, por que começou? Supostamente porque alguns torcedores estavam xingando o atual presidente do Vasco, Eurico Miranda, e aí, em represália a esses xingamentos, os seguranças do Eurico Miranda Mas aí é PM. desceram. Não, a Esse é o confusão segundo começou momento, por isso. E aí, depois, quando iniciou o problema, né, depois nas tribunas ali do Vasco, houve muita confusão. Não, mas aqui é arquibancada, também. não é tribuna. Tudo bem, mas uma das confusões começaram, né? Não, mas essa em especial também foi por causa disso? Uma das confusões que eu sei que começou ali é porque supostamente alguns torcedores que estavam perto das tribunas começaram a xingar o presidente do Vasco, o Eurico Miranda, e o Eurico Miranda teria mandado seguranças acalmarem, entre aspas, a situação, meio que dispersando as pessoas com um pouco mais de força. Mas essas cenas aí, nós estamos vendo na arquibancada, eu não estou vendo segurança de ninguém, eu estou vendo só a PM. Aí não é Só tribuna. que quando chegaram os seguranças, começou o pau a comer forte lá, entendeu? E aí, claro que necessitou da intervenção da PM. Bom, eu não tenho essa informação, não sei, eu não sei por que começou, mas repito, olha lá, só estou vendo PM e torcedor. E aí, de repente, começa a gás de pimenta. Tem uma imagem, Eu não vi uma imagem muito, muito feia de uma garota sendo carregada por dois rapazes da arquibancada. Depois que o gás de pimenta é lançado, acho que ela passou mal, ela teve que descer ali da arquibancada. Uma cena muito, assim, muito chata, muito feia.
Não vejo necessidade de tudo isso. Repito, o Vasco da Gama perdeu para o líder do campeonato, não vejo necessidade da torcida estar desesperada desse tanto, não. O Vasco da Gama em casa... Pera um pouco, Pascoal. Perder de 5 em casa machuca. Sim, tudo bem, tudo bem. Não é que ele perdeu de 2-1. Vamos entender. Não é que apertava 2-0, empatou 2-2, e o Corinthians fez um gol e acabou 3-2. Não é pra brigar, pra matar, pra morrer, lógico que não. Agora, o senhor mas aceitar... O time toma de 5 e aí em vem casa. na cabeça do torcedor do Vasco a eliminação na Libertadores também. Aquele lance do Diego Souza e tudo mais. O Corinthians de novo essas coisas? Não, mas é verdade, o Corinthians tem já levado passou, uma vantagem. já acabou. Não quer ver o jogo de ontem com 2012. É que o Vasco da Gama, eu já falei aqui, ele, a Ponte Preta, são alter ego do Corinthians. Ou seja, são os times que... eu não vou usar essa expressão chula aí, mas... eles fazem tudo pro Corinthians ganhar, entendeu? É uma coisa impressionante. O que o Vasco fez ontem com o Corinthians ganhar? Não é que é voluntariamente. Involuntariamente por seu alter ego, você entendeu? Acontece isso. Corinthians, campeão do torneio de verão de 2000, em cima do Vasco. Verdadeiro mundial. Campeão verdadeiro mundial. Campeão do ano 2015, como é que é? 2015 campeão brasileiro. Campeão em cima do Vasco, em São Januário. Libertadores. 2012. Vasco foi lá e fez aquela... Olha lá. Entendeu? Olha lá, tá vendo a OPM levando o torcedor? Não tô vendo segurança, não. Não, mas o confronto com seguranças aconteceu na numerada. O segurança também não é trouxa de descer na arquibancada, com mais de 1.000, 2.000 torcedores ali prontos para brigar também, meia dúzia de seguranças, colocarem a cara perante os torcedores e começar a querer pautar alguém. Dentro de um camarote, Pascoal, numa tribuna é mais fácil tentar conter meia dúzia que tá xingando o presidente. Agora na arquibancada os caras não são mas segurança não tem que conter coisa nenhuma. O cara paga o ingresso, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Também acho. Ele não tá agredindo ninguém. Não está quebrando o estádio, ele está no direito de protestar contra o presidente ou não. Mas muitas vezes quando você vive num regime de coronelismo... Só que aí lá no Vasco, parece que existe no estatuto, que eu ainda não consegui confirmar isso... estava dando aniversário. De que, mas não interessa. Ué, se o time está jogando uma porcaria e ele está fazendo certa bobagem também na montagem do time, o torcedor tem direito de xingar quem ele quiser. Não, aniversário do cara, não. O cara não é obrigado a saber se é aniversário dele ou não. Perdão, o torcedor não pode ofender o presidente do Vasco. Ele pode... Não é só o presidente. É a instituição, porque ali é a instituição o cargo, que está sendo... É o cargo. Né? O cara outro dia o Sormani falou... Não tá quebrando ninguém. Ele não tá na missa, ele tá no estádio. Não é divã. Isso o Zé Calil falou. Estádio de futebol não é divã pra fazer terapia pra torcedor. Se o cara tá com problema, não é ele problema. que procure um psiquiatra e vá se cuidar. O cara não pode se ele não mais tiver xingar dinheiro, ele procura instituição pública e vai atrás. Não pode. Se o cara te xingar na rua, você não vai gostar. Você vai partir pra cima dele. Por que no campo de futebol você pode xingar? Porque o jogador, quando resolve virar jogador de futebol, ele tá sujeito a se Não, senhor, não, senhor. Futebol não é missa, gente. O cara pode falar palavrão. Nem o juiz é pra xingar. Ninguém pode ser xingado. Campo de futebol não é lugar pra torcedor fazer terapia. Não quer ser xingado. Se ele tá com algum problema, ele que procure um terapeuta. Doutor Jaime. Um psicanalista. Vai lá, doutor Rosenbaum. Rosenbaum, porque o doutor Jaime se aposentou. Então vamos perguntar aqui. Estava errado o torcedor Vasco em xingar o presidente do Vasco contra o Eurico? Se tu fala palavrão, completamente errado. Estava errado? Eu não concordo com esse tipo de situação, não. Ele é a instituição, ele representa o Vasco da Gama. E foi eleito por eles mesmos. Pelos próprios torcedores que escolheram os conselheiros que elegeram o Eurico. Simão, tá errado? Não, pra mim não tá errado. O torcedor pode ir no campo de futebol e fazer o que ele faz. Pode esculhambar tudo. E ele já foi xingado. Não, ninguém tá falando de violência. Não, é isso que eu tô falando. Não, violência não. Agora, democraticamente ir lá e dizer que não tá gostando do presidente, o presidente não esperava que cantasse parabéns pra ele. Jamais o torcedor vai dizer isso aí. Se ele dissesse, olha, eu não estou gostando, viu, seu Eurico? E o futuro vem e o futebol como válvula de escape, você falou, o rico vai no psiquiatra, o pobre não tem. O pobre vai no campo gritar com o juiz. Dizem que o sistema de saúde do Brasil melhorou. O que você falou? Gente, é o seguinte, não tem o menor cabimento você xingar pessoas. Não tem cabimento. As pessoas confundem democracia com anarquia. Eu tenho direito. Não tem direito coisa nenhuma. O seu direito vai até a página 9, ô cara pálida. Não é assim, não. Como é que você vai xingar as pessoas na rua? Só pode elogiar. Não, elogiar. Isso é uma praça pública. No local campo onde você vai dizer... É uma praça pública. Aliás, você paga pra entrar. Você paga pra entrar. Você paga pra entrar. Não é praça pública. Você paga pra entrar. Paga para ver o jogo do Vasco, que tem um presidente. Não tem torcedor. O torcedor pode falar o que quiser. Pode nada. Pode nada. Peraí, Facicani. Desde que ele não cometa um crime. Não, senhor. Facicani! Você concorda com o senhor Mano? Claro que não. Qual o seu ponto de vista? Pode falar.
Pode falar. O senhor vai me interromper? Olha pra lá. Vou, claro. Olha pra ali, ó. Você sempre me interrompe? Olha pra lá, olha pra câmera ali e fala. É o seguinte, pra mim, o torcedor na arquibancada, não cometendo qualquer tipo de delito ou um crime, e aí entenda-se xingamentos que, claro, vão denegrir a imagem de uma pessoa de uma forma criminosa, o cara tem o direito que ele quiser. Falar um palavrão pro alto, xingar, desabafar, ele faz o que ele bem entender. Ele está num campo de futebol, numa arquibancada, bravo com o time tomando de 5-2, você não quer que ele ainda vá lá e cante parabéns. Ninguém tá pedindo isso. Você está sendo maniqueísta. Injúria não pode. Você está sendo maniqueísta. Tá escrito, você pode reclamar, pode falar time sem vergonha, pipoqueiro, o que você quiser. Agora, chamar de filho daquilo e vai... Tomar suco de caju. Vai tomar suco, vai morar no Embu. Isso você não pode fazer. Olha, isso você não pode fazer. O Simon... Eu não acho que isso é injúria. Eu acho. É injúria. Meu menino, você concordou com o seu irmão primeira vez na vida? Nem um pouco. Campo de Ué, futebol você não tava balançando a cabeça, Posso pensei que terminar? você tava concordando. Não, fiz assim, ó. Sinal de negativo, Pascoal. Assim é positivo. Assim Então, é você tava assim, ó. Você tava assim, todo o senhor falando assim. Deixa o meu menino falar. Campo de futebol não é igreja, cara. Campo de futebol não é igreja. Inclusive, o Sormani, ele fala uma frase que eu concordo com ele. A profissão de jogador de futebol, ela tem o seu ônus e o seu bônus. Se você usar isso para falar a respeito de noitada, Sormani, que muitas vezes um cidadão normal tem o direito de fazer, o jogador, você diz, ele não pode se expor a determinadas situações. Dizemos isso. Sim, eu concordo contigo. Inclusive, eu falei aqui no começo da explanação. É uma frase que eu concordo e muito. A profissão de jogador de futebol tem o seu ônus e tem o seu bônus. O bônus é ganhar bem, é pegar quem quiser, andar com os melhores carros, comprar o que quiser. Isso daí é o bônus da profissão de jogador. O ônus é se privar de determinadas situações, por exemplo, perdeu, não posso sair porque o torcedor vai me cobrar na balada, etc e tal. Ser xingado também faz parte do pacote. É o ônus da profissão. É o ônus da profissão. Por exemplo, o Simon. Você tá maluco. Ele já ouviu no estádio de futebol. Ele tá aqui falando que o torcedor tem direito. Mas não tem o dever de obrigação. Mas isso não significa que ele concorda com aquilo. Campo de futebol, por vez. Eu tô falando aqui a respeito das manifestações dentro do campo de futebol. É esse o contexto. Eu não tô falando que tem que xingar o Simon no aeroporto. Não tô falando que tem que xingar o jogador no aeroporto. Porque vai entrar mas pro laço. dentro do estádio, ele tá pagando o ingresso, ele tem o direito de cobrar sim. Tem que parar com essa coxinização que tá acontecendo com o futebol. O futebol ainda é um esporte popular. Isso é respeito ao próximo. Respeito. Esse país está esculhambado porque ninguém respeita ninguém. Nem pessoas, nem instituição. Só isso que eu acho. Agora eu só queria fazer uma pergunta. Mas na arquibancada em qualquer lugar. Mas aí sempre tem um mais. Tóquio a Buenos Aires. Sempre tem. Não é assim, não. Não é assim, não. Não é assim. Eles xingam. Não é em Tóquio, não é assim, não. Eles xingam. Não é assim, não. Nos Estados Unidos também não é assim. Se você xinga, você é retirado do recinto. Você é retirado do recinto. Xingam. Não xinga, não. Conta pra ele a sua camiseta, que você entrar lá em Miami. Conta a história pra ele. Vou contar. Eu só vou pedir um favor pra vocês, por favor, um por vez. Qual que você bebeu? Eu não quero beber o copo. Fui assistir um jogo da... Qual que você botou a boca aí? Eu fui assistir um jogo Tá aqui, ó. Aí? Dá um novo pra ele, então. Jesus! Se bem que você falou que hoje o programa seria tenso. Eu faço pra ele. Eu conheço lá, e o Facincani tá... Dá uma olhada, dá uma olhada. Eu tô fazendo um programa, o seu Facincani tá conversando com o seu Simon. Não Se você quiser... Então, peraí. Vamos esperar. Tá querendo que eu passe água pra ele? Vamos esperar. O senhor Fábio Sormani, eu posso explicar? Não. O negócio é o seguinte, mas o senhor agora falou um negócio que não tem nexo. No Japão não é assim, não. Claro que não é. As pessoas reclamam na arquibancada. Não é, agora eu quero fazer... Não é assim. Quero fazer uma pergunta, não estou entrando no mérito, não estou defendendo ninguém, porque não estou aqui para defender A, B ou C. O Vasco ontem perdeu de 5. Mas ontem em especial, qual foi a culpa do Eurico Miranda para todo mundo xingar o Eurico? O Eurico ele tem sido questionado já na administração do Vasco. Quando fez 2-2, xingaram ele? Mas ali é outro contexto, Benja. Claro que não. É claro que não. Ali o torcedor tá eufórico porque o Vasco tinha empatado a partida. Faz parte do jogo. Como faz parte do jogo 2-2, parabéns pra ele. Como faz parte do jogo? Então o Mano tá errado. Como faz parte do jogo, o 2-2 faz parte do jogo, o quinto gol do Corinthians. E isso deve ser levado pelo torcedor. Não faltou vontade. Não, o time foi aplicado, o time brigou. O terceiro gol, concordo quando você disse que o terceiro gol matou o Vasco. Matou mesmo. Matou. Você tem toda a razão. O ímpeto do Vasco vinha crescendo. Fez 2 gols em 2 minutos. Saiu o gol do Corinthians. E teve 2 boas chances, Pascoal, mesmo depois do empate. Logo na sequência, o Vasco criou uma outra chance que poderia ter virado a partida. Bom, pra gente encerrar esse assunto do Corinthians, sei que o Facincani hoje tá muito nervoso. Ele vai tomar um chá de erva cidreira agora. Nós vamos ouvir o Jô e o Fábio Carilli aí. E daqui a pouco nós vamos falar o Cleiton
ou Cleiton. É Daqui a pouco nós vamos falar da crise milionária do Palmeiras, da crise milionária do Flamengo, do Muralha, do Praz, do Cuca, do Zé Ricardo. E você pode votar no Twitter aí. Vamos ver como é que tá rolando a nossa enquete. Ainda não tem o resultado, daqui a pouco nós vamos ver o resultado, mas você pode ir votando aí. Qual milionário está mais em crise? FSR Flamengo, FSR Palmeiras? Aqui, né, no programa, eu votei, tinha esse negócio, barulho chato. Aqui, os caras estão digitando. Pô, parece digitando. Porque ninguém mais digita com esse barulho. Claro que Olha digita. aqui. Na Olha verdade, aqui. hoje em dia não Só se for na tua Olivete. Não, Só se for na tua Olivete. Barulho chato, parece cavalinho. E já perdi o que eu ia falar. Vamos ouvir o Carille no jogo. Acho que o ataque hoje foi eficiente, né? É bom exaltar a força do grupo também, que 3 jogadores foram para a seleção. Acho que o Marquinhos e o Cleison entraram muito bem hoje, o Paulo Roberto também na lateral direita. Então mostra a força do grupo. Eu, o Pedrinho e o Giovani entramos muito bem no segundo tempo. Então acho que a força do grupo é muito importante nesses momentos que os jogadores vão para a seleção, alguém se lesiona. Então o grupo está de parabéns. Não tem só 11, a gente tem um grupo muito forte. E mais uma vitória fora de casa. Acho que somar pontos fora de casa é sempre importante, ainda mais vencendo. Então o Corinthians mantém essa pegada para poder brigar ali em cima sempre. A seleção brasileira é uma coroação de um bom trabalho, né? E se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, ter que continuar fazendo o meu trabalho, continuar fazendo meus gols e ajudando a equipe do Corinthians, que aí sim eu vou ser coroado com uma convocação. Parou de reagir, não. Com 2 minutos e 10 a gente tomou 2 gols. Algumas improvisação, era normal que a gente ia sofrer um pouquinho em alguns setores, isso é normal, mas acho que foi importante para o clube passar por uma situação dessa, jogando uma equipe bastante qualificada, ter maturidade para suportar a pressão logo que tomou o segundo gol. O Vasco veio para cima da gente rodar a bola, encontrar os melhores momentos para fazer os outros gols no segundo tempo. A gente vem trabalhando igual com todos, né? Até o Cleison, que é o que está menos tempo com a gente, está dando uma resposta maravilhosa, já foi assim contra o Santos. Trabalhos todos iguais, porque eu sei que esses momentos vão acontecer durante a competição. E a resposta foi muito boa, até mesmo do Paulo, para um time que procura organizar. A pior posição que tem é a lateral, a questão de fechar, de cobrir, e foi muito bem, os erros que aconteceram eram esperados. Aí o Facincani sendo calado por Fábio Carille, né? Você viu a explicação do Carille. E o Carille sempre equilibrado, ponderado, né? Ele tem um emocional bom, né, Pascoal? Ele se falou, né? E ele não fugiu das falhas do Corinthians. Você viu que ele falou? As falhas estavam sendo esperadas. A bola saindo pelo lado direito, o que aconteceu. Mas não dá pra esperar esse tipo de falha, né, Pascoal? 2 minutos o Vasco empatar o jogo. 2 vezes o Fabiano tomar a frente dos 2 zagueiros do Corinthians para fazer o gol. Vamos ver. Então ele precisa consertar, já que ele é um Chega de Corinthians. Vamos ver Tem um monte de jogo de ontem. Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente. Facincani, vamos lá. Qual é